Padrinho Alfredo. E o irmão dele, mais velho, é o comandante geral, chama Padrinho Valdete. Os anciões são os veteranos, eles são os padrinhos e madrinhas. Na realidade, padrinho e madrinha é um tratamento que se dava às pessoas mais idosas no Acre. E isso se transformou como sendo uma história do chefe. Mas você tem dirigentes, que são as pessoas que dirigem as igrejas, e você tem comandantes, são as pessoas que comandam os trabalhos espirituais. Os dirigentes e comandantes podem mudar. Os padrinhos não. Quando o cara é padrinho, ele é padrinho. Entendeu? Assim, pronto. Ele chegou num estágio, porque ele é padrinho por afeição. Então tem muita gente que eu coloquei dentro do Daime que me considera como padrinho, mas eu não dirijo uma igreja. Eu não sou comandante de uma igreja. Eu fundei várias igrejas na vida, eu pessoalmente, não fiquei em nenhuma delas. Entendeu? Assim, continuei ali na minha trajetória de ajudar outros a fundar. Então, hoje em dia eu ajudo gente. Eu já construí uma igreja muito bonita, eu já construí a maior do Brasil, no sul, não lá, porque hoje a da Amazônia é maior que todo mundo. Todavia, como é que eu estou hoje dentro de uma igreja pequenininha, de um centro, chama, na verdade nem é um centro ainda, é um ponto. Depois de ponto vai virar centro, depois de centro vai virar uma igreja. Depois de igreja vai virar uma igreja mãe. Entendeu? Assim, porque a igreja mãe é a igreja que tem terreno, tem casas, tem as plantas, você tem a casa de feitio, você cozinha, faz tudo lá dentro. Você não precisa nada aqui fora. Tem igrejas que, por exemplo, não tem casa de feitio. Eles cultivam as plantas Claro, dentro da igreja? Em casa é cheio. Só que demora um tempo. Você precisa ter um jagu para cortar 8 anos, uma rainha mesmo para te dar muita folha, 15 anos. E você precisa cuidar. Entendeu? Assim, elas são plantas amazônicas. Então, que para nós aqui, meio cerrado, meio. Entendeu? Assim, mantiqueira vai bem. Mas, entendeu? Assim, no jardim da minha casa, por exemplo, você fez 2.000 litros de daime de um jardim. Não estamos falando de um jagobal ou de um reinado de rainha, não. O que aí você faz é. Eu tenho gente hoje que, assim, se quiser fazer 100.000 litros, ele tem material. A gente chama de material. E você mesmo já fez? Muitas vezes, inúmeras vezes. Esse é o principal livro dele. Tá? Esse aqui é o principal livro do Santo Daime, porque esse aqui aprendeu com esse aqui. Entendeu? Sim. Esse é o Padrinho Sebastiano. Então esse é o principal livro do Santo Daime. Esses aqui são livros que a gente dá para as pessoas aqui no consultório, quando a pessoa chega e se interessa e quer saber, que é uma tese de mestrado feita na Inglaterra, por um brasileiro feito na Inglaterra. Umas fotografias que vai mostrar mais ou menos o que é, porque antigamente você não tinha tanto Google assim, entendeu? E aí, então aqui, ó, aqui é um bailado de farda branca, aqui é as meninas vestidas lá e tal, entendeu? Assim, mostra uma casa de feitio, entendeu? Assim, os caras despachando o daime, entendeu? Assim, a mesa, essa igreja nem existe mais, essa igreja hoje é gigante, acabamos de construir uma catedral mesmo, ela tem, essa aqui é pequenininha, a catedral tem 2.300 metros quadrados, só a construção. Não tem livro sagrado, é a Bíblia. Nossa. Esse é o livro importante, mas não é o livro sagrado. O Santo Daime está fazendo 100 anos? Não fez ainda 100 Fazendo anos? 100 anos. A primeira religião autenticamente brasileira, porque ela é dos índios com o cristianismo. Porque antigamente os índios encontravam com os cristãos matavam os índios. Agora não. Chegou, podemos juntar o que é de um com o que é de outro. Tem alguma coisa que é proibida? Que não pode fazer na religião? Que é visto como errado. A religião é do mesmo fundo. Então o que é proibido moralmente para uns é proibido para outros também. Assim, existem 7 pecados capitais. Os 7. Luxúria. Luxúria, Verdade. vaidade. 2. Vou ficar aqui fazendo gula, entendeu? Preguiça. Isso aqui é pecado. É pecado na religião católica, é pecado no daime. Que estão associadas, né? Então, Vieram... é a mesma coisa, é cristão. É uma nova forma de você interpretar Jesus Cristo. Você conhece as religiões neopentecostais? A Assembleia de Deus, Ah, sim. de Macedo, Aham. entendeu? Assim, você passa no meio de Macedo que nem eu passo, do outro lado da rua, né? Que
falando de Jesus Cristo também. Negócio, ficar gritando, berrando, e nós vamos ficar gritando, berrando. Mas se você vai para os Estados Unidos, é cheio de gente cantando jazz dentro da igreja. Os negros têm um jeito de cantar, e aí vai. É um jeito brasileiro de cantar Deus. Existe um guru indiano que faleceu, chamado Osho, ele fala assim, não acredite em nenhum Deus que não cante e não dance. Você vai para a Índia, aqueles grandes festivais na Índia, todo mundo cantando, dançando. Por quê? O canto e a dança te levam para um transe. Se você cantar, você vai entrando cada vez querendo cantar mais. Se você começar a dançar, você vai querer dançar cada vez mais. Os dois livros aqui, aí esse aqui já me cita, é um livro de tempos atrás, que é de um grande amigo com quem eu viajei à Europa, entendeu? Sim. E Com relação a acreditar, por exemplo, em santos, Deus, como Então, são... eu sou João Batista. Vida após a morte. Não, por exemplo, para aqueles que são espíritas, sim, no Daime tem os espíritas, que são de mesa branca, catecismo, falam com seres e tal. Eu sou cristão católico. E como cristão católico, tem vida após a morte, a vida eterna. Em relação ao preconceito na religião, tem muito? Como que funciona? Não, nem tanto, porque é uma coisa cabocla. Como é que você vai ter preconceito de caboclo? Tem preconceito com a gente. Quando eu cheguei lá, eles comiam numa lata de ninho, a farofa, que eles chamam, que é uma mistura de arroz, dentro do barco, com a mão. Eu nunca tinha. Quando eu fui para a Amazônia a primeira vez, eu nunca tinha evacuado em fossa mesmo, em buraco. De repente você vai, opa, o que é isso? É diferente. É diferente. Vocês são classe média, eles não são classe média. Eles são muito abaixo. A situação de fome é real. Essa seca lá no Amazonas está terrível. O que acabou as várzeas, que eles podiam plantar arroz, eles podiam plantar melancia. Não, eles não conseguem plantar nada. É difícil mesmo. Tem que comer produto produzido em São Paulo. Isso. E o pessoal que entra, por exemplo, para a religião, que vai conhecer as igrejas, você sente que tem aquele preconceito ou não? Não, é que nem vocês, tudo assustado no primeiro momento, que nem eu fui assustado também. O Edivar também foi assustado. Alguns vão perdendo, vão ganhando naturalidade com aquilo. E vão entendendo que existe uma riqueza muito grande, uma riqueza espiritual profunda. Em relação à religião do Santo Daime ser muito aberta a outras religiões, eu tenho uma curiosidade para saber como é que a gente saberia, por exemplo, identificar alguém do Santo Daime. Porque, igual você falou, tem gente que frequenta o Santo Daime, mas é cristão, mais voltado para o cristianismo, tem gente que é mais espiritismo. Então, o que é que você diria que é algo que caracteriza a religião, sabe? Você tem alguns pequenos símbolos. Então, por exemplo, a cruz do Santo Daime não é a cruz comum. É a cruz de Caravaca, que vocês mais conhecem como Caravaca, mas na realidade é a cruz patriarcal russa, que é uma cruz de 2 braços. Então a gente está em colazinho, tem anelzinho e tal, por aí. Basicamente seria essa cruzinha. Mas você não vai conseguir muito identificar quem é do Daime, como sendo assim, com uma roupa especial. Por exemplo, assim, a roupa do Daime é uma roupa que não pertence a você, pertence ao seu ser no astral. Então você não pode usar aquela roupa para nada. Eu não posso usar o terno Daime para nada. Entendeu? Só para o ritual do Daime. Porque não me pertence, não é minha. A partir do momento em que eu bebo a bebida, eu já não sou mais o Leonardo do Banho Cristo. Eu passo a ser um ser. Entendeu? Esse ser é um ser como vocês todos são. Só que a gente não tem essa medida. Com o tempo a gente vai aprendendo a ter essa medida. Às vezes eu mesmo olho para mim no trabalho de Deus e falo, por que você está fazendo isso? É ele que está fazendo isso. Porque nós somos canais, como todos nós. Então tem gente que quando fala assim, a minha devoção é São Miguel. Ele é um cara que é o canal de São Miguel. Quer dizer, tem uma hora que o exemplo dele é São Miguel. Mas quem que é o exemplo maior? É Jesus Cristo. Mas vocês estão prontos para conversar com Jesus Cristo? E se eu abrir a porta e ele estiver ali agora? Porque ele é um cara que é o seguinte, assim, ele não vai estar vestido de ouro, ele não vai estar vestido de pluma e paetê, ele vai ser um cara que ele vai te olhar no olho e você vai ver lá no fundo. Só que nós estamos dentro desse processo, porque o processo é o amor. Eu vejo, se você amar alguém, você tem que ter amado algumas coisas antes. Então se você fala assim, eu amo meu namorado,
eu amo minha mãe, eu amo meu pai, antes disso tem que ter amado a Deus e ter amado a você. Se você não amar você, e se você não ama Deus, você não ama ninguém, é papo simples, tá? Você não tem nem a menor ideia do que é o amor. E qual que é o lugar que você frequenta? Onde ele fica? Não, aí a minha história é uma história muito particular e muito pessoal. Eu não sou uma história comum. Deus, por que eu não sou uma história comum? É o seguinte, assim, primeiro, você imagina que o Santo Daime só chegou nos anos 80, 1982, no Rio de Janeiro. Eu comecei a tomar Santo Daime em 1987. Então, não havia igrejas. Então, assim, eu sou fundador de uma igreja grande em São Paulo chamada Céu de Maria. Em Belo Horizonte tem igrejas? Várias. Eu sou fundador da igreja, de uma igreja com outras pessoas, sempre com outras pessoas. Porque é coletivo, você não faz sozinho. Eu sou fundador de uma igreja muito bonita que tem aqui em Macacos. Uma igreja, cara, com grana, construiu a igreja, eu ajudei a construir a igreja de Santa Luzia, eu ajudei a construir a igreja de Viçosa, eu ajudo a construir várias igrejas. Então, na minha história particular, eu sou um cara que eu posso ir a vários lugares. E eu vou a vários lugares. Na realidade, eu tenho uma igreja que eu gosto muito, que é de São Paulo, de São Maria, mas tem 6 anos que eu não vou, ou mais. Eu tenho uma igreja aqui, que a gente construiu em Macacos, muito bonita, perto da minha casa, próximo da minha casa. Isso, que na realidade os meus amigos, os veteranos foram morrendo. E eu hoje tenho poucos amigos e pouca identificação com a direção, porque eles limitam o uso de Santa Maria. E eu sou um mariano. Santa Maria é um outro sacramento que tem o Daime, que é a cannabis sativa, entendeu? Assim, e que algumas igrejas não praticam. Eu só frequento igreja que pratica. Entendeu? Então eu já não estou indo mais aqui, porque os dirigentes atuais vetaram. Então, continua para lá, eu continuo para lá. Tem várias opções. Obrigada por concordar com a entrevista, por participar com a gente. Tranquilo. Disponibilizar o seu tempo. E a última pergunta seria: qual seria a origem do mal e a permanência de acordo com o Santo Daime? De acordo com o Santo Daime, eu não sei, fala por mim. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Então, toda vez que você for ignorante, você está praticando o mal. Porque você não teve o esclarecimento, a luz suficiente para entender. Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem o que é a fé. Você acredita em algo que hoje também? Acreditar em algo. O que é a fé? Eu acho que você sente. Você não só acredita. É Melhorou. uma coisa que vem de Não dentro. só acredita, melhorou. Não acreditar numa coisa assim, graças a Deus. Acreditar de novo. Eu acho que é ter esperança que algo bom vai acontecer. Ter esperança que algo bom vai acontecer. Bonitinho, né? Resolveu nada. Quem foi mais próximo foi você. Quando vocês falam acreditar, é crença. Então o Bin Laden vai lá, joga a torre para baixo, os caras vão ter 92 virgens, 92 virgens no céu quando chegar. Isso é uma crença. Você crê em alguma coisa. Então você pode crer, pode descrer. Ah, eu tenho descrença no Atlético. Você crê em São João Batista, eu não acredito em São João Batista. O pessoal da linha kardecista, eles acreditam em espíritos. Eu não sou kardecista, eu tenho menor, então Antônio de Bezerra, eu olho o Chico Xavier, acho bacana o Chico Xavier e tal, mas a mediunidade dele ali é dele. Agora eu pediria que vocês 4 levantassem e colocassem a mão ali na parede e voltassem a sentar no lugar. Só colocar a mão na parede, colocou a mão na parede, volte para ele. Colocaram a mão na parede? Você colocou essa mão na parede? Colocou a mão. Quantas vezes vocês pensaram que o chão estava debaixo do pé de vocês? Nenhuma, praticamente. Isso é a fé. A fé você não pensa. Vocês sabiam que o chão estava debaixo do pé de vocês. Vocês foram lá e puseram a mão na parede. Mas o que é a fé? A fé, você não pensou, não, eu vou levantar aqui, aí eu vou levantar minha perna, e vou dar um passozinho, e vou levantar minha perna, e vou dar outro passozinho, nada disso. Você simplesmente foi.
A fé vai. Se você entrega, ela te leva. Então entenda uma coisa assim, se você for olhar pelo lado platônico, Platão dizia que é o seguinte, assim, não é a vela desfraldada do mar, é o vento. Entendeu? O importante é o vento. Não adianta você desfraldar a vela se não tiver vento. Entendeu? Assim, agora o vento você não vê, você não pega. Entendeu? Assim, você nem saca vento, né? De um querer. Né? Então é isso que é a fé. A fé é esse processo. Vocês não pensaram. Se pensar, é crença. Aí eu creio em Jesus Cristo, eu creio na vida da Conceição, eu creio. Mas a fé não. Quando você tem fé em Jesus Cristo, ele está fora ou dentro da gente? É o seu lado crístico. Você está ali. Porque é isso que foi ensinado. Agora, o que interessa? É a religião? Não. Nem o santuário. Então, eu gostaria que vocês ouvissem uma coisa. O que é espiritualidade de fato? O que um padre jesuíta, entendeu assim, chamado Teilhard de Chardin, é um teólogo que morou na China há muitos anos. Teilhard de Chardin. Poema de Teilhard de Chardin. A religião e a espiritualidade. Isso. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para aqueles que dormem. A espiritualidade é para aqueles que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para aqueles que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz, aprenda com o erro. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo e te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina e sem regras. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com fazer. A espiritualidade se ocupa com ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus e não renunciar a Ele. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. A religião enclausura nossa memória. A espiritualidade liberta nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. É o seguinte, se vocês vão ter religião, tudo certo. Eu encontrei a minha, graças a Deus, satisfeito com ela, custei 30 anos para encontrar. Agora,
não deixem de ter espiritualidade. E não case com ninguém que não tenha espiritualidade. E as pessoas têm muito dinheiro não são felizes. Mas, às vezes você tem pessoas que são bastante simples, que nem a Moaca, e elas são absolutamente felizes, integradas com a natureza. Felizes. A vida, não tem muito não, nunca andou de avião, nunca viu o mar. Vou aconselhar vocês a entrar no Google. Tem tudo sobre o Santos Daime, tudo. Absolutamente tudo, não falta nada. E vou aconselhar vocês a escutarem 2 ou 3 hinos. Entendeu? Vocês verem como é que é essa transmissão oral. Então, assim, o principal inário é o do mestre Irineu. Inários são... o mestre Irineu tem 132 hinos, é o principal inário que existe. Quando você ouvir um inário, se ouvir uma pessoa que já faleceu, você ouve a história da pessoa inteira, desde o primeiro hino até o último. Para vocês entenderem que assim, quem canta, isso, por isso que a gente canta. Assim, é uma bebida que a gente busca para a saúde física e saúde espiritual. A saúde emocional, às vezes, é aqui comigo, mesmo quem toma bebida. Se vocês entenderem que o processo da vida, ele é um processo de ideal de vida. Qual é o ideal que vocês querem para vocês? Então, a gente nunca sabe. Eu me esforço muito para ter uma vida que eu não tenho, e às vezes outras pessoas não fazem nada e a boa sorte está tudo para elas. Mas aí a gente tem que entender qual é esse processo da nossa vida. Nós somos batalhadores na vida. Né? Acordem cedo, trabalham todo dia, entendeu? Quem transforma dever em prazer tem satisfação na vida. O importante é ter satisfação. Isso não interessa. Paz. Se tiver paz, tem tudo. Se não tiver paz, não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder, não tem nada. Muito obrigada. Valeu, valeu!